Quero cumprimentar a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e desejar a todos vocês um excelente dia, repleto das bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós seguimos firmes e fortes no propósito, no projeto, no plano da leitura diária e anual para a Bíblia Sagrada. Leitura de hoje, Provérbios capítulos de números 21, 22 e 23. Vamos à leitura? Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer, o inclina. Então eu quero destacar logo o versículo primeiro. O que ele está dizendo aqui? Preste atenção. Lembra que eu falei sobre alguns abismos para a gente entender a palavra, que às vezes dificulta um pouco? Abismo cultural, histórico, idiomático e para quem? Para a cultura. Ou seja, nesse sentido aqui, na época, quem era a autoridade maior? Era o rei. Então, nessa época aqui, nesse período, o fato é que quem escreve esse provérbio é um rei, o rei Salomão. Então, a palavra máxima naquela época, nesse período, nesse sistema de governo, que era a monarquia, era do rei. Se o rei dissesse viva, viveria. Morra, morreria. Edifica, seria edificado. Reedifica, seria reedificado. Derriba, seria derribado. E assim sucessivamente. Então ele usa a autoridade máxima como um rei. Mas olha que coisa interessante. Lembre-me de quando Estevão foi apedrejado em Atos dos Apóstolos capítulo de número 7, ele olha para o céu e ele diz que ele vê Jesus em pé para o receber. Eu lembro ainda de quando Isaías, quando seu primo o rei Uzias morre, em Isaías capítulo 6, diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu olhei para o céu e vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O que a palavra está nos dizendo aqui logo nesse primeiro versículo? Que por maior que seja a autoridade terrena, segundo o apóstolo Paulo dita e Tércio escreve aos Romanos no seu capítulo de número 13, diz que toda a autoridade debaixo do céu, sobre a terra, é constituída pelo Senhor, é constituída por Deus. Então o que ele está dizendo assim? Como ribeiros de água, assim é o coração do rei, assim é o coração da autoridade. Na mão de quem? Na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Então, meu irmão, minha irmã, meu aluno, minha aluna, livre pensador, amante das santas e sagradas escrituras, nós temos que confiar em Deus. Acima de tudo e todos é o Senhor, acima do governo, acima do Senado, acima do STF, acima do rei, acima da rainha, acima do príncipe, acima da princesa, acima da ditadura, do ditador, de qualquer forma de sistema de governo, seja ele comunista, seja ele democrático, seja ele qual for a sistema e a forma de governo, porque Deus é soberano. É isso que ele está dizendo nesse versículo primeiro. Verso 2: todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. Olhar altivo, coração orgulhoso, até a lavoura dos ímpios é pecado. Os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo apressado tão somente à pobreza. Trabalhar por ajuntar tesouro com língua falsa é vaidade, e aqueles que a isso são impelidos ou impulsionados buscam a morte. As rapinas dos ímpios virão destruí-los, porquanto eles recusam praticar a justiça. O caminho do homem perverso é inteiramente tortuoso, mas a obra do puro é reta. Melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. A alma do ímpio deseja o mal, o seu próximo não agrada aos seus olhos. Quando o escarnecedor é castigado, o simples torna-se sábio, e quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. Prudentemente, considero justo a casa do ímpio, quando os ímpios são arrastados para o mal. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. O presente que se dá em segredo abate a ira, e as dádivas no seio, uma forte indignação. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. A necessidade padecerá o que ama os prazeres,
e o que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Olha que dois versículos interessantes. Ó. O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. A morte aqui nos dois sentidos. Primeiro, no sentido espiritual, não vai ter morte, não vai ter vida espiritual, porque não lê, não medita, não estuda, não tem desejo pelas coisas do Senhor. Então, morto ou morte espiritualmente. Ok? Primeiro ponto. E no segundo lugar, no literal, vai repousar na congregação dos mortos mesmo. Por quê? Porque ele só busca as coisas terrenas, as coisas terreais. E aí 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, Paulo vai dizer assim, escrevendo à igreja de Corinto: se esperarmos em Deus somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então nós entendemos e compreendemos que a nossa passagem, a nossa missão aqui na Terra dos Viventes, ela tem um propósito. Nós temos um propósito específico, nós somos agentes de salvação. Nós somos alcançados para alcançar, impactados para impactar, libertos para libertar, curados para curar, transformados para transformar, salvos para salvar. Nunca se esqueça disso, tá bom? E no verso abaixo, que é o verso de número 17, ele diz assim, ó: necessidade padecerá o homem que ama, padecerá o que ama os prazeres, e o que ama o vinho e o azeite nunca se enriquecerá. Ou seja, aquele que só vive a sua vida segundo o seu bel prazer, que não se sacrifica, que não se santifica, que não jejua, que não busca, como o Senhor próprio Jesus diz, o primeiro requisito: aquele que quiser vir após mim, primeiro lugar, negue-se a si mesmo, as suas vontades, as suas paixões, os seus desejos. Segundo lugar, tome a sua cruz, sinônimo de obediência. E por último, siga-me. É isso que ele está dizendo aqui. Então nós temos que confrontar a nossa carne. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que há uma luta, que há uma guerra entre a nossa carne e o nosso espírito. Então nós temos que lutar, batalhar e dar forças, cada vez mais fortificar, fortalecer o nosso homem interior, o nosso homem espiritual, para poder vencer as batalhas, as lutas que são travadas contra a nossa carne e contra os prazeres mundanos, que a todo momento o inimigo investe pesado para nos distrair, para a gente cair, para a gente pecar, para a gente se distanciar cada vez mais da palavra. Perceba aí, note, você vê, nós estamos avançando, né? Estamos aqui no livro de Provérbios, caminhando para a reta final. Quantos já desanimaram? Quantos pararam no meio do caminho? Mas nós estamos aqui perseverando. É uma minoria, é bem verdade, mas não importa. Se tiver um comigo até o final, eu vou ficar muito feliz. Se não tiver nenhum, eu vou ficar triste, mas eu não vou deixar de ir até o final. E é isso que nós precisamos ter, essa disciplina, essa determinação, esse empenho. Porque para as coisas seculares, nós temos isso. Por exemplo, você assume um compromisso de uma prestação por uma casa, por um carro, por um bem que seja. E por um tempo eu estou usando esses exemplos que são normalmente financiamentos longos, às vezes 20 anos, 30 anos, e a pessoa faz de tudo para honrar até o final. Seja um carro, seja uma chácara, seja uma casa, enfim, e não há nada de errado nisso, porque, claro, se nós tivéssemos condição de comprar à vista, seria muito melhor, mas a grande maioria tem que partir para o financiamento, não é isso? E aí são anos. E aí você vai ali, todo mês aquilo se torna sua coisa sagrada para você. Não, isso aqui eu não posso porque é o financiamento da minha casa, é o financiamento do meu veículo, da minha chácara, do meu apartamento, enfim. E aí a gente tem essa disciplina, é isso que eu quero destacar. E para as coisas do Senhor? Hoje eu não estou muito afim, não vou ler. Hoje estou tudo bem, vou ler. Hoje vou lá ver. Então não pode ser assim. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos seguir. Então o que ama o prazer e o vinho não vai enriquecer nunca. O resgate do justo é o ímpio, do reto o iníquo. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. O que segue a justiça e a bondade achará a vida. A justiça e a honra. A cidade dos fortes sobe. O sábio derruba a força em que confiam. O que guarda a sua boca e a sua língua guarda das angústias a sua alma. Quanto ao soberbo e o presumido, zombador é o seu nome. Trata com indignação e soberba. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. Todo dia, avidamente, cobiça, mas o justo dá e nada retém. O sacrifício dos ímpios é abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna. A testemunha mentirosa perecerá, mas o homem que ouve falará sem imputação. O homem ímpio endurece o seu rosto, mas o reto considera o seu caminho.
Não há sabedoria nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Olha que coisa interessante aqui no versículo de número 27. Sabe quando as pessoas dizem assim? Não, irmão, tem que respeitar o sacrifício daquele outro. Vamos ter que respeitar. Deixa eu falar uma coisa para você. Não se esqueça disso, tá? Você é um protestante. O que é um protestante? Para você que é cristão, eu estou falando isso, tá? Que já levantou suas mãos e aceitou e recebeu Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. O protestante, ele protesta contra o pecado, amando o pecador. Ele protesta contra o ato do assalto, amando o assaltante. Ele protesta contra o ato do estupro, amando o estuprador. Ele protesta contra o ato da prostituição, amando a prostituta e o prostituto. Ele protesta contra o ato da pedofilia, amando o pedófilo, e assim sucessivamente. Então, ele é um protestante. Salmo 44, a Bíblia diz que nós não podemos respeitar o que se inclina para a mentira. Nós não podemos respeitar aquele que se inclina para a mentira. E aqui o que ele fala no versículo 27, você vai entender agora. Ó. Sacrifícios dos ímpios é abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna. Então, se você respeita quem sacrifica a falsos deuses, se você respeita a quem sacrifício oferece as oferendas a coisas maléficas, diabólicas, satânicas, você não está em conformidade com a vontade soberana de Deus. Porque o próprio Deus está dizendo que isso é abominável, é abominação para o Senhor. Entende isso? Então vamos lá, eu estou aqui pertinho, ó, Salmo 44, eu vou voltar aqui, só para você entender, fundamentar e não ficar nenhum tipo de dúvida que eu estou dizendo aqui para você à luz da palavra. Ó, Salmo 44 diz assim, ó, bem-aventurado, feliz, o homem, gênero humano, homem e mulher, que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Então, como é que você deve se portar? Você deve se posicionar, como eu falei para você. Eu devo amar a pessoa, que é a imagem e semelhança de Cristo, mas protestar contra o ato, contra a ação que vai contra os princípios bíblicos à luz das Santas e Sagradas Escrituras. Claro que de uma forma respeitosa, mas eu tenho que ter o meu posicionamento. As pessoas não se posicionam aí, não têm orgulho de levantar, por exemplo, o exemplo, eu falo sem nenhum tipo de problema, porque eu não estou denegrindo ninguém. A pessoa levanta lá, tem um orgulho, né, de tipo da parada gay, o LGBT, que aí é mais, eles, né, eu levanto a bandeira com orgulho, então nós também levantamos assim com alegria a nossa bandeira do cristianismo, a nossa bandeira do protestantismo, entendeu? Que nós vamos buscar o quê? Os princípios familiares, o casamento monogâmico, o casamento bíblico, o casamento de um homem e de uma mulher, entende isso? Nós vamos buscar os padrões e os princípios à luz da palavra, que é o nosso livro de fé, regras e práticas. Então nós temos que viver em conformidade com ele. Aí, com todo respeito, doa quem doer, porque muitas das vezes as pessoas não têm o devido respeito. Muitos falam-se sobre a homofobia, muitos falam sobre tantas coisas, mas é a cristofobia. E aqueles que se rebelam, aqueles que têm aversão a nós cristãos. Pouco você vai ver falar sobre isso, mas eu sou uma voz, a voz do que clama no deserto. Então eu estou aqui falando para você que nós temos que nos posicionar, porque você vê, nós temos embasamento, nós temos base bíblica para poder nos posicionarmos, claro, com toda a sabedoria, com toda a graça que o Espírito Santo nos dará, mas sempre tendo uma opinião formada e definida com base na Bíblia Sagrada. Amém? Tendo dito isso, vamos para o capítulo de número 22. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e ouro. O rico e o pobre encontram-se, e a todos o Senhor fez. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. O galardão, a recompensa da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda sua alma retira-se para longe dele. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que semear a perversidade cegará males, e a vara da sua indignação falhará. O que é de bons olhos será abençoado, porque deu ao pão ao pobre. Lança fora o escarnecedor, e se irá a contenda, e cessará a questão da vergonha. O que ama a pureza do coração e tem graça nos seus lábios, terá por seu amigo o rei. Os olhos do Senhor conservam o que tem um conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. A estultice, a tolice, está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção afugentará dele. O que oprime ao pobre
para engrandecer a si ou dar ao rico, certamente empobrecerá. Breves discursos morais do sábio acerca de vários assuntos. Verso 17. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração à minha ciência, porque é coisa suave se os guardares, e nas tuas entranhas se aplicares todos aos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. A ti tas faço saber hoje, a ti mesmo. Porventura não escrevi excelentes coisas acerca de todo o conselho e conhecimento, para te fazer saber a certeza das palavras da verdade, para que possas responder palavras de verdade aos que te enviarem. Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem atropeles a porta do aflito, porque o Senhor defenderá a sua causa, em juízo, e aos que o roubam, ele as tirará a vida. Não acompanhes com iracundo, não andes com um homem colérico, para que não aprendas a sua vereda, e tornes um laço para a tua alma. Não esteja entre os que dão as mãos, entre aqueles que ficam por fiadores e dívidas. Se não tens com que pagar, por que tiraria a tua cama debaixo de ti? Não remova os limites antigos que fizeram teus pais. Viste um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, e não será posto perante os de baixa sorte. Capítulo 23. Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para o que te pôs adiante de ti. Põe uma faca na tua garganta, se és um homem glutão. Não cobices os seus manjares gostosos, porque são pão de mentiras. Não te canses para enriqueceres. Dá a mão à tua própria sabedoria. Porventura fitará os teus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente isso te farás asas e voar no céu como águia. Não comas o pão daquele que tem olhos malignos, nem cobices os seus manjares gostosos, porque como imaginou na sua alma, assim ele é, e te dirá, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste, e perderias as tuas suaves palavras? Não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não removas os limites antigos, nem entres nas herdades do órfão, porque o seu Redentor é forte, e ele pleiteará a sua causa contra ti. Aplica a disciplina ao teu coração, e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-o com a vara, nem por isso a morrerá. Tu a fustigarás com a vara, e livrarás a tua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio, e exultarão os meus rins, quando os teus lábios falaram coisas retas. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes sendo o temor do Senhor todo dia, porque deverás a um bom fim. Não será frustrada a tua esperança. Ouve, filho meu, e sê sábio, dirige no caminho o teu coração. Não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer os vestidos rotos ou rasgados. Ouve o teu pai que te gerou, e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a venda, sim, a sabedoria, a disciplina e a prudência. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Alegre-se teu pai e a tua mãe, e regozije-te a que te gerou. Dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos, porque cova profunda é a prostituta, e poço estreito a estranha. Também ela, como um salteador, se põe a espreitar, e multiplica entre os homens os iníquos. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? Redobra atenção. Versículo 30. Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando te mostrar vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim, morderá como a cobra, como o basilisco picará. Os teus olhos olharão as mulheres estranhas, o teu coração falará perversidades, e será como o que dorme no meio do mar, e como o que dorme no topo do mastro, e dirá, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-lo outra vez. Olha quantos sábios conselhos nós recebemos aqui através do livro dos Provérbios. Que o Espírito Santo de Deus possa e deva falar infinitamente melhor na tábua do teu coração, inspirar, instigar, animar, despertar você para buscar e meditar a cada dia mais esse crescimento, esse relacionamento, esse desenvolvimento, esse elevo espiritual, para que nós possamos andar aqui nessa baixa terra, na terra dos viventes, como embaixadores do reino, como
discípulos do Senhor, como forasteiros, como peregrinos, sabendo que aqui é apenas uma passagem, que aqui apenas nós temos uma missão a ser cumprida. E o que é? Levar, anunciar as boas novas de salvação, levar, anunciar a palavra do arrependimento, para que as pessoas venham se arrepender, para que as pessoas venham se converter, para que as pessoas venham levantar as suas mãos e aceitar e receber Jesus o Cristo como nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Porque aqui em Apocalipse, no seu capítulo de número 20, e aqui eu concluo, o texto é bem claro, capítulo de número 20, diz assim: e aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então não adianta nada fazer o bem aqui, não adianta nada ser muito rico, muito próspero aqui, não adianta nada viver uma vida, um estilo de vida somente para saciar os desejos e os prazeres da carne aqui, porque aqui é muito curto, aqui o nosso espaço é muito pequeno, haverá uma eternidade para todos, aquele que acredita ou não, com Cristo ou sem Cristo. Então você que creu, você que já graças ao bom Deus foi convencido pelo Espírito Santo, que convence o homem, que convence a mulher da justiça, do juízo vindouro e do pecado, já tem o Senhor habitando e morando dentro de você, que você possa propagar, que você possa anunciar, que você possa levar esse evangelho. O que Deus falou para Ezequiel, Ele fala para você através da minha boca hoje. Pregue, fale, quer ouçam, quer deixe de ouvir. O meu e o teu compromisso é falar, é anunciar, porque Isaías diz e Paulo ratifica: quão formosos os pés dos que anunciam as boas novas de salvação. Então, bora anunciar as boas novas de salvação, bora falar de Jesus Cristo, bora anunciar que Jesus cura, salva, liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo e fogo, perdoa pecado, que Jesus falou que vinha e veio, que Jesus falou que morreria e ressuscitaria o terceiro dia. Ele morreu e ressuscitou, está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e que Jesus falou que voltaria e Ele está voltando. Amém? Deus abençoe, eu sou o pastor Rômulo, a paz do Senhor, até amanhã, querendo Deus.